Bem, pessoal, vamos então dar continuidade, né, à nossa reflexão nesse livrinho aqui, livrinho de Joel B, que é a família na igreja, tá? Perdoe pela demora, mas só tive tempo realmente, né, de fazer a reflexão no livro com minha família hoje, na verdade. A semana foi um pouco atípica, mas vamos lá, não é? Eu vou fazer a reflexão breve aqui na parte 3. É um resumo do que eu conversei com minha família hoje, né? Do assunto Preparando-se para a Palavra Pregada, a parte 3, né? Eu quero só ver alguns trechos aqui importantes da, do livro, não é? Para nossa reflexão, beleza? Página 18 diz bem assim, na parte 3: medite sobre a importância da palavra pregada enquanto entra na casa de Deus. O alto, santo e trino Deus do céu e da terra está se encontrando com você para falar-lhe diretamente. Ora, ouça com atenção. Thomas Boston escreveu: a voz está na terra, mas o que fala está nos céus. O texto que é citado aqui é o texto de Atos, não é? Capítulo 10, versículo 33. Vou ler aqui rapidinho. Que diz assim: portanto, sem demora, mandei chamar-te e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Esse texto, não é realmente importantíssimo, e a citação aqui de Thomas Boston também, com relação a nos dar uma compreensão melhor, não é, da palavra pregada. E isso muda a nossa expectativa. Quando nós entendemos, muda a nossa expectativa, não é? Nossa motivação para sair de casa deve ser essa: buscar a Deus. Observe bem que frase realmente forte, não é? A voz é falada aqui na terra, não é? Nós ouvimos uma voz aqui na terra, na verdade, mas o que fala está nos céus. Estamos acostumados então a ouvir a voz do nosso pastor, o ministro da palavra de nossa igreja, mas o que fala com a igreja é o próprio Deus lá do céu, entende? E isso realmente deve mudar nossa maneira de ver a pregação, de entender a pregação, de ver o culto, porque o próprio Deus está se comunicando com o seu povo, está ordenando, exortando, consolando o seu povo. Deus fala, o Evangelho é a palavra de Deus e, portanto, isso muda até mesmo o entendimento de colocar ênfase no homem. Nós não devemos ir ao culto com o objetivo de ouvir a homem nenhum, senão a Cristo. Não é? Senão a Cristo. Então o foco de nossas vidas é ouvir a voz do nosso bom pastor, do nosso bom pastor. E não focar nosso coração, nossa atenção nos homens, mas naquilo que Deus está falando por meio dos homens, que é a sua palavra. Isso realmente é tão importante, irmãos, porque tenta imaginar, nós vivemos em um mundo tão complicado, né? Onde há tanta confusão religiosa, no meio da cristandade principalmente, você tem muita confusão, muito relativismo, e acaba que as pessoas muitas vezes, não todas, mas boa parte dos cristãos, né? Digamos assim, uma fatia grande da cristandade, tem uma mentalidade muito estranha, em que muitos acabam exaltando aos homens, não é? E não falta exemplos disso, não é? Você já conhece muito bem aí, se você ou conhece pessoalmente exemplos assim, ou também já viu na internet, no YouTube ou em outra plataforma aí, alguma rede social, você vai perceber que há tantos e tantos pregadores que gostam de ser os super destacados, não é? São as personalidades que são exaltadas e muitas vezes até adoradas pela cristandade. E eu estou pensando principalmente em nós protestantes, não é? Personalidades que são exaltadas, são elevadas, recebem toda a atenção e as pessoas querem ouvir, não é, os raciocínios, os pensamentos de muitos desses que se chamam pregadores do Evangelho. Enquanto, quando pensamos realmente no culto e na importância da palavra de Deus, temos que focar a nossa mente nisso. A palavra é de Deus. Portanto, as pessoas ouvirão a voz de um homem pecador, mas o que fala está nos céus. Vejam como isso é transformador, como isso é importante para nós. É Deus quem nos fala por meio, não é, da sua palavra. Observando ainda o terceiro parágrafo, que diz bem assim: quanto mais perto do céu forem elevados pela pregação do Evangelho, tanto mais para baixo do inferno afundarão, se não fizerem caso dela. Escreveu David Clarkson. Cuidado, portanto, como a ouvem. Ou seja, tão séria é a questão de que a palavra pregada é a palavra de Deus, e nós apenas ouvimos uma voz na terra, mas o que fala é o próprio Deus dos céus, que toda pregação é uma questão de vida ou morte. Em toda pregação, nós estamos diante de uma situação de vida ou morte. Porque aquela palavra pregada ou vai nos conduzir
ou vai conduzir os ouvintes, não é? Pela obra do Espírito Santo, a amarem a Jesus Cristo, a temerem, não é, a Deus e realmente seguirem o caminho ordenado por Deus em sua palavra, imitando a Cristo, ou então aqueles que ouvem realmente odiarão ainda mais o Evangelho, a Jesus Cristo e manifestarão, não é, toda a sua raiva, não é, e desprezo pela verdade. As duas coisas acontecem sempre, não é, quando a palavra de Deus é pregada. É como se por meio da pregação do Evangelho, a pregação sincera e fiel do Evangelho, as portas do reino do céu se abrissem para aqueles que creem, mas se fechassem para aqueles que não creem no Evangelho. Então, percebam como é uma questão muito séria. Deus está falando, entende? Deus está falando. E tal como foi outrora, na entrega da lei, lá no Monte Sinai, quando Deus se manifestou, não é? E o povo temeu e tremeu diante da manifestação da glória de Deus ali em um monte, não é? Porque Deus estava falando, o povo clamou, o povo gritou: Moisés, fala-nos tu e não nos fale Deus, para que não morramos. Assim também deve ser a nossa expectativa em ouvir a pregação do Evangelho. Deus está falando com seu povo. Portanto, cada sermão, não é? Cada exposição da palavra de Deus, em cada pregação, estamos diante de uma questão de vida ou de morte. Vida para os que creem, para os que confiam, para as ovelhas que ouvem a voz do seu bom pastor. Mas morte para aqueles que demonstram ser, na verdade, lobos ou bodes e não ouvem a voz do verdadeiro pastor, Jesus Cristo. Tá certo? Reflita sobre isso, não é? Reflita sobre essa verdade com sua família e venhamos nos preparar. Procurar realmente preparar nosso coração em orações para que Deus possa nos moldar e possamos realmente ter essa expectativa correta, não é, da pregação do Evangelho. Deus abençoe, meus irmãos. Muito obrigado por tudo. Continua apoiando aí o canal, tá bom? Divulgando, compartilhando com mais pessoas que você conhece. Dá uma força aí pro nosso trabalho. Valeu.